Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Li Dias, eu sou do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho aqui apresentar eh, algumas ideias que podem ser interessantes para você que está desejoso de aplicar de uma forma prática, né, aquilo que eu venho apresentando aqui no canal. E hoje eu venho especificamente trazer aqui uma observação que eu fiz a partir de uma imagem, né, que alguém me apresentou uma certa vez. Essa imagem ficou gravada no meu celular e ali, mexendo em fotos antigas, eu acabei encontrando essa imagem e comecei a fazer uma análise dela de novo. Essa imagem, ela é capa, me parece, de alguma obra, e ela vai ser encontrada em outros livros também de ocultismo, livros sobre Cabalá, principalmente Cabalá cristã, porque essa imagem se relaciona à Cabalá cristã. E essa imagem, na verdade, é como um pantáculo. Ela traz, né, como eu vou mostrar aqui, ela traz uma forma de expressar a manifestação das virtudes divinas no homem que faz o uso dessa imagem. Então a gente vê que em torno, né, estão as letras que compõem a oração Ana Berroa. Essas letras são as iniciais de cada palavra da oração Ana Berroa. E logo abaixo, no círculo inferior, né, que está contido dentro desse círculo primeiro, nesse círculo maior em volta, a gente vê as palavras que se remetem, né, à ideia da trindade divina dentro do cristianismo, né? Então fala que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E depois tem também um trecho que diz, logo depois disso, que Deus é um nessa trindade. Então, mais no centro, novamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a gente vê nisso daí aquele conceito desse cristianismo que nos é trazido e que perpetuou-se até os dias de hoje, né? Entretanto, observando essa imagem, eu vi que ali uma certa posição está com as letras de Ana Berroa invertidas, né? Pelo menos de acordo com a versão que a gente tem acesso hoje em dia, quando a gente pega os livros, né? E o que eu quero trazer com isso daqui é o seguinte: enquanto eu estudava, né, sobre ocultismo, sobre como seria, como uma maneira, né, tentando descobrir uma forma ali de fazer algum tipo de ritual onde eu pudesse fazer uma conexão espiritual segura e objetiva e que me trouxesse resultados, eu que não tinha prática nenhuma, né, antecedente, não tinha nenhum reforço espiritual, nenhuma bagagem que pudesse me dar alguma autoridade nesse primeiro ato, né, de realização de algo que ainda era desconhecido para mim, né, nessa nova etapa da minha vida, uma nova forma de tentar me conectar à espiritualidade. Então eu busquei ali de todas as formas tentar encontrar nos textos, né, algo que me trouxesse uma segurança. E, né, em meio a essas buscas, muitas coisas, né, que eu vi ali, eu ficava com o pé atrás, né? Algo que eu já mencionei aqui no canal antes em outras ocasiões. Por exemplo, quando a gente vê nos livros, né, esses textos que são trazidos com as ideias, os estudos e as traduções das ordens iniciáticas mais próximas do nosso século, a gente vê que eles fazem associação, né, do anjo de Marte, regente de Marte, com o anjo que representa a serpente do Éden. E eu não via algo muito interessante lidar com esse tipo de consciência. Mas é citado, eles fazem essa associação porque fazem de Marte, trazem de Marte aquela ideia de ser uma força combativa, né, uma força destrutiva, ainda que, né, colocando ali na árvore da vida com a intenção de ser algo associado à vontade divina, né? E sim, essa consciência, ela age, assim como todas as demais emanações, ela age de acordo com a vontade divina. Mas ela tem uma natureza que é de manter o ego humano cativo das ilusões da matéria, né? Porque dentro do conto ali, né, que a gente vê de Adão e Eva ali, ela tem um papel de persuasão, de convencimento
do ser humano, de forma que leva o ser humano a praticar atos que o vão distanciá-lo do Criador, e essa prática também leva o ser humano a criar justificativas para sua autossabotagem. Então eu não achei interessante lidar com esse tipo de consciência. No meu entendimento, quando se lida com esse tipo de energia, você atrai essa energia, você de alguma forma se deixa influenciar por esse tipo de energia, né? Então eu que estava ali naquele começo, não achei interessante fazer isso. Então continuei estudando até que encontrei outros textos que se referiam a Camael, né, que eu já trouxe aqui no canal também, né, e levou muito tempo até eu entender o que significava a palavra Camael. E, enfim, eu decidi que era Camael aquele regente que eu atribuiria a essa esfera de Marte, né? Então, isso aí foi uma das dificuldades que eu estou apresentando aqui para vocês entenderem, né? Que nessa busca por algo que me apresentasse uma certa segurança, uma sensação de segurança, eu pudesse fazer as coisas o mais corretas possível. Então, outra coisa que me chamava a atenção era com relação aos pantáculos que são apresentados na clavícula de Salomão e também apresentados em outras obras, né? E muitas dessas outras obras também trazem esses mesmos pantáculos incluídos nelas. E aqueles pantáculos ali, como eu era muito desconhecedor ainda naquele momento, né, de hebraico, apesar, eu ainda não sou um especialista em hebraico, mas eu já sei muito mais do que naquela época, que eu não sabia nada, exceto algumas poucas, as letras e algumas poucas palavras, mas ainda assim pegava aqueles textos e tinha muita dificuldade de interpretar, né, porque aquilo ali é manuscrito, e esses manuscritos, muitas vezes, quando a gente pega esses livros, eles têm uma qualidade de impressão muito ruim, então deixa margem de dúvida, né, faz a gente confundir, por exemplo, a letra Kaf com a letra Beit, né, fica muito confuso. Tanto que nesse pantáculo aí que eu apresentei no início do vídeo, eu tive muita dificuldade de interpretar o significado daquilo ali. Então, voltando aqui, eu tinha ali uma certa dúvida com relação a esses pantáculos que eram apresentados, porque muito se diz sobre a intenção por trás da criação desses pantáculos, né? A gente não sabe a origem desses pantáculos, não sabe qual foi a finalidade para a qual foram criados, então eu tinha ali um certo receio de utilizar. E uma certa vez, durante o meu processo de aprendizado, eu me lembro que eu desenhei um pantáculo de Marte no meu grimório, né, para praticar o como que seria, né, desenhar um pantáculo e fazer aquelas inscrições que até então eu nunca tinha feito. E mais para adquirir assim uma certa experiência, né, de confecção daquilo ali. E foi uma coisa assim, muito estranha, porque imediatamente aquele desenho que eu fiz, começaram a acontecer umas coisas muito negativas dentro do meu lar, né? E nunca mais eu me interessei por reproduzir esses pantáculos. Muito provavelmente, eu não estava em um estado de preparação interessante para lidar com a energia que aquele pantáculo representa, né? Então, assim, todo tipo de ferramenta que você deseja confeccionar, o operador deve se colocar em um estado de vibração sutil e elevada, né, para se colocar em correspondência com a energia com a qual ele deseja trazer para assentar naquela ferramenta. E eu não estava, né, nesse estado. Então, muito provavelmente, eu sofri ali um efeito rebote por esse motivo. Mas, com o tempo, eu fui compreendendo que todos esses pantáculos eles tinham a mesma estrutura, né? Então fazia-se ali um desenho, alguma coisa que representasse aquela energia, né? E a intenção que ia ser canalizada seria a verbalização durante o processo de confecção, durante o processo de ativação daquela ferramenta. Mas também havia um processo de ativação da inserção dessas energias sutis, né? Que vem do alto, que vem do Criador do Universo, para serem assentados ali. E eu estou falando isso aqui dentro da magia salomônica, né? Obviamente, fora da magia salomônica, dentro de outra tradição, seguindo outra cosmogonia, vai se fazer então um assentamento de outras energias, né, naquele talismã que está sendo confeccionado naquela tradição. Então, por exemplo, ali nas runas nórdicas, quando se fabrica ali uma bind rune, faz-se o assentamento daquelas energias representadas pelas runas naquela representação gráfica, né? Da mesma forma, aqui nos pantáculos, assenta-se as energias correspondentes aos nomes divinos.
que são colocados geralmente ao redor. Alguns você pega e tem 72 pontos em volta representando os 72 nomes de Deus, né? Que é muito conhecido aí na internet afora como 72 anjos cabalísticos. Então são pontinhos que têm essa representação, o número 72. Então a gente vê toda forma de representação dessas energias, trechos de salmos, e tudo isso, ainda naquele momento, me trazia dúvida, né, sobre a segurança de se trabalhar com esse tipo de coisa que eu não conhecia direito, não sabia do que se tratava em profundidade. Até que chegou um determinado momento que eu fui compreendendo e entendi também ali, dentro da magia cabalística, que se utilizavam dos próprios textos sagrados, os textos das escrituras que trazem ali aquela palavra, né, contida, que está assentada nas letras divinas hebraicas, né? Aquele poder divino assentado nas letras hebraicas, e que fazem alusão a estarem envolvidas na criação do universo, né? Sob o comando do Criador. Então a gente vê que tem esse mesmo propósito, né? Traz ali um mesmo princípio. Então eu comecei a me utilizar, então eu comecei a ver, né, o primeiro, que foi o mais simples, foi um que eu já apresentei aqui no canal, que é que você pode escrever um trecho do Salmo 18, você vai pegar algumas versões do Salmo 18, vai estar no versículo 1. Em outras versões, né, dos textos, vai estar no versículo 2. Então é uma parte que diz sobre a salvação de Deus, né, para Davi contra as mãos, que o livrou das mãos dos inimigos, o livrou também das mãos de Saul, o rei Saul. E ele diz, né, no trecho que e disse ao Senhor: eu te amarei, né, de todo o meu coração. Assim está traduzido em português. Mas uma tradução que eu vejo que seria mais literal, nesse trecho, diz lá que Erhemecha Adonai Hiski. Né? Então, tua misericórdia, ó Senhor, é minha força. Eu já trouxe isso aqui em outros vídeos do canal. E hoje eu vou apresentar para vocês aqui como que vocês podem escrever isso em hebraico, né, porque eu nunca mostrei. E você que nunca escreveu, né, pode tentar então ter essa experiência. E pegar esse papelzinho, dobrar e coloca no bolso direito da calça e anda com isso no bolso. Que é para te trazer uma energia positiva do amor divino, da misericórdia divina com você. Então eu vou trazer aqui para vocês como que vocês podem fazer de uma forma simples, né? Escrever isso daí, colocar junto de vocês como uma forma de ferramenta pantacular que vai auxiliá-los no dia a dia. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.